oficialmente boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa Eu sou a noite. Boa Mônica, noite. psicoterapeuta espiritual, hipnoterapeuta, facilitadora sistêmica também, mestre em Reiki, terapeuta quântica radiônica. E hoje a gente vai trabalhar aqui o movimento sistêmico coletivo, trabalhando bloqueios no campo do relacionamento amoroso, do grupo e de pessoas que depois puderem vir se conectar com esse vídeo também. Essa sessão vai ser gravada e pode ser disponibilizada no meu canal no YouTube e nas redes sociais também. Acho que só a Jéssica, que ainda não participou de nenhum movimento aqui com a gente, né? Então, Jéssica, quando a gente trabalha campo sistêmico, é como se a gente acessasse uma biblioteca de dados do sistema familiar do grupo, que nesse caso é movimento coletivo, aonde a gente vai trazer para cá bloqueios, crenças, padrões que possam estar dificultando ou então gerando desafios no campo do relacionamento amoroso, que é o tema de hoje à noite, né? Para quem é esse movimento? Para todas as pessoas que não têm, desejam ter, para as pessoas que já têm um relacionamento e desejam melhorar, dependente da situação, e também para o relacionamento consigo mesmo. É o primeiro relacionamento que a gente tem é com a gente, né? Com a nossa casa, com o nosso tempo. Quando a gente se torna uma boa casa para a gente morar, quando a gente trabalha a nossa agradabilidade, quando a gente vai soltando esses padrões, que muitas vezes é uma lealdade inconsciente, e que geralmente foi gerado lá na nossa primeira infância, do 0 até os 7 anos de idade, quando criança ainda não tinha oracional formado. Então, essa criança foi observando o relacionamento dos pais, foi observando os relacionamentos no ambiente que ela foi criada, que ela pertencia, né? E foi dando significados para essa forma de se relacionar. Para mim mesmo, eu demorei muitos anos, eu ainda trabalho, então esse é um dos temas que eu busquei auxílio para mim mais recentemente. Por quê? A gente continua se permitindo, porque todos nós, mesmo que a gente diga assim, eu não quero, sim, todos desejam ter um relacionamento saudável. Todos desejam uma dupla para compartilhar a vida, né? E quando a gente se permite, no entanto, as coisas saem do trilho de uma forma que a gente percebe que isso acaba desagradando a nós e também a outra parte, porque também dói para quem interage, né? Dentro dessa dinâmica. Então, é o momento que a gente deve buscar auxílio. Hoje à noite a gente vai trabalhar aqui a energia do grupo, a energia coletiva. Mas se alguém sentir, querer soar, que precisa aprofundar, a gente pode abrir também um campo para trabalhar um particular de uma pessoa. E vai pegar lá para o seu campo, trazer aqui a informação do seu campo para ser bem pontual essas questões, tá? E eu busco sempre ser muito coerente entre aquilo que eu falo, né, e aquilo que eu vivo na minha própria vida. Porque diz assim, a gente melhor ensina aquilo que a gente precisa aprender, né? Não me tornei terapeuta à toa, não. Eu nasci num sistema familiar onde havia muitos conflitos, muitas brigas, muitas, de todas as formas que vocês possam imaginar. E quando eu olhava ao meu redor criança, eu tinha vontade de fugir de casa, e eu fugia de verdade, né? E, porque eu me sentia culpada, eu me sentia impotente, eu queria que aquelas pessoas que eu amava tanto parassem de brigar. Eu não entendia por que elas brigavam tanto. E ainda elas me disputavam, me puxavam como um cabo de guerra, de um lado para o outro, né? Eu era moeda de troca no meio de tudo aquilo. Isso fez com que eu crescesse e ao menor sinal de conflito, eu fugia. Eu fugia de todo tipo de relação que pudesse dar conflito. Só que é óbvio que quando a gente vai se relacionar com o outro, seja de forma afetiva, seja no trabalho, a gente vai encontrar diferenças, porque são sistemas diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes. E aí a gente precisa ter dentro de nós a capacidade de lidar com esse diferente que o outro traz, né? Eu gosto de considerar que quando a gente fala de relacionamento afetivo, é como brincar de Lego. Eu estou lá brincando de Lego, o meu Lego é quadrado,
Aí enjoei de brincar sozinha, agora eu quero um amiguinho para brincar de Lego. Então eu procuro um amiguinho ou amiguinha, dependendo do gosto de cada um, para brincar de Lego. Mas o Lego do coleguinha é redondo, e aí esse Lego não encaixa o quadrado com o redondo. O que que a gente faz com o brinquedo quando não vai tentar montar aquilo e não encaixa? Vai olhar o manual. Mas o manual da família D1, do sistema D1, da forma de criação D1, diz que a aresta do Lego. Aí o outro diz assim: não, não, não. O diâmetro do Lego. Aqui no meu tá escrito o diâmetro do Lego. Ai, joga o seu manual fora. Não posso. É uma herança de família. Precisou muitas gerações para esse Lego chegar aqui. E aí, muitas vezes, esses amiguinhos deixam de brincar simplesmente pela incapacidade de brincar de Lego juntos. E como é que a gente faz, então, para brincar de Lego juntos? Legos redondos com Legos quadrados. Todo relacionamento é um manual novo. E um manual novo, ele precisa ser construído experiência a experiência, dia após dia. Porque nós não somos os mesmos de ontem, nós não somos nem os mesmos de hoje de manhã. Cada experiência, cada fala, tudo isso vem nos transformando. Desde que a gente permite, é claro, porque tem algumas pessoas que a gente reencontra depois de anos e a natureza agiu sobre ela, né? Ela tá com sinais assim de envelhecimento. Mas a mentalidade, a postura e a conduta permanece imutável. Parece que o tempo não passou para ela. Diz assim, como pode? Será que eu mudei tanto uma pessoa, né? Então, algumas pessoas estão paralisadas no tempo. E a gente precisa compreender isso, olhar para isso com compaixão e agradecer. Se para nós, a gente já está trabalhando a nossa consciência para ser assim mais flexível, mais maleável, permitindo ser moldados, porque a vida é movimento. Então, à medida que a gente vai se trabalhando, vai soltando essas velhas crenças, esses padrões que são no inconsciente, a gente vai abrindo espaço dentro da gente. A gente vai tendo mais tolerância emocional, sabe? E essa coragem de se expor, de mostrar a nossa cara também, só denota a nossa vontade de crescer, né? É tão bonito porque a gente precisa chegar no momento da vida que a gente também tem coragem de se expor e dizer assim, não, tudo bem, eu não estou perfeita aqui, mas eu estou disposta a me trabalhar, pelo menos. E se a gente pode ainda com isso contribuir com outras pessoas, uau, acho que a gente já está fazendo hora extra aqui nesse mundo, né? Então, aqui dentro dessa dinâmica, a gente vai conduzir da seguinte forma. A gente está com um grupo reduzido hoje, eu elenquei aqui alguns números, e para que esses números representem alguma situação ou alguma pessoa do sistema familiar do grupo, para que a gente possa ir trabalhando, né? Se depois eu precisar de mais elementos, eu desdobro vocês, desconecto de um que a gente vai liberando e aí vai reconectando no outro e a gente vai conduzindo de uma forma bem tranquila. Então, quando eu falar o número um, número 2, número 3, número 4, 5, quem se conectar, quem sentir o chamado, a ligação com o número se apresenta. Eu. E aí vai ficar representando aquele número que vai, a partir desse momento, representar aquela energia do grupo, tá? Então, a partir daquele momento, não é mais a sua energia, é a energia do grupo. E geralmente a gente se conecta com aquela simbologia que é algo que a gente precisa trabalhar na nossa vida de uma forma mais intensa, né? Então também serve aí e aí sente de uma forma diferente. Tem pessoas que têm mais percepção de visão, então vai me dizer assim, Verônica, eu estou enxergando assim, assim, assim. Tem pessoas que vão sentir mais no físico. Ah, eu estava bem e agora comecei a sentir dor nas pernas, dor de cabeça, dor nas costas, desconforto no estômago, calor, frio. Então, cada um percebe de uma forma diferente também. Tudo aqui é válido, tá? E o objetivo é que ao final a gente tenha trabalhado tudo isso e isso passe. Então, você vai sair daqui bem também. E a gente vai finalizar com uma meditação para que cada um possa receber tudo aquilo que a gente for trabalhar aqui nessa roda. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Quem se conecta com a energia do número um? Eu,
Número 2. 3. Eu, Ed, 4. Eu. 5. Gabi e Dave, nós temos o 2 e o 5. 5. Eu fico com o 2, então. Deixa eu renomear vocês aqui para ficar mais fácil. A Gabi teve uma percepção importante antes da gente começar a gravar aqui. E ela disse assim: porque eu participei dos outros movimentos, teve o movimento da mãe, o movimento do pai, o movimento do dinheiro, e agora a gente está no movimento do relacionamento. Assim, intuitivamente, ela percebeu que existe uma cronologia nesses movimentos coletivos, né? Então, essas são as áreas da nossa vida também, né? E à medida que a gente vai trabalhando, vai soltando. É como assim, ó, eu participei dos movimentos e soltei, aí percebi que o campo começou a trabalhar na minha vida, e é isso mesmo. Respirem, se coloquem à disposição. A partir de agora, vocês representam esse número. Se conectem com a energia do que o número representa. E aí agora a gente vai fazer um tour para perceber como é cada número. Número 1. Como é ser o número 1? Normal. Mudou alguma coisa desde que você entrou no número 1? Ficou mais leve? Sim, tô leve. Uhum. Considerando com antes, quando você estava no seu nome, para depois que você entrou no número 1. Um pouco mais de frio, eu sinto. Mais frio? Mais frio. Número 2. Eu senti que eu tenho que ficar quieta, assim, sabe? Ficar. Me sinto longe, parece. Sabe quando tá com o pensamento longe, assim? Vagando? Isso. Desconectada? Sim. Não, agora. Hã? Agora, com o número 2. Com o número 2 você se sente como se estivesse desconectada do grupo? Isso.
Aham. Número 3. Eu me sinto ansiosa, um sufocamento também e um certo desconforto. E esse desconforto, você sabe dizer referente a que é? Ele é relacionado ao sufocamento, né? Tipo, é como se tivesse alguma coisa sufocando e gera aquele desconforto. Pressão no peito? Isso, aham. Aqui no peito a gente tem o nosso chakra cardíaco. E quando a gente fala de relacionamento, é um ponto muito importante a ser trabalhado, porque nós temos no nosso corpo astral 3 chakras inferiores, que é o primeiro chakra, que é a matéria, o segundo chakra, que é o umbilical, o terceiro chakra, que é do plexo solar, e aí a gente tem o cardíaco. E nós temos 3 chakras superiores, que é da comunicação, na garganta, da intuição e o espiritual. Então, o chakra cardíaco é onde a gente junta a energia espiritual com a energia da matéria. Por isso que fica essa concentração e essa pressão aqui, quando há desequilíbrio. Mas os desequilíbrios podem estar tanto para cima no feminino, né, que são os chakras que a gente considera de energia mais feminina, a parte espiritual, quanto na parte material, que é a energia masculina. Por isso que quando nós consideramos o despertar do feminino, ele começa de cima para baixo, vem da parte espiritual, e aí o último chakra a ser trabalhado é o material. Já quando a gente fala do despertar do masculino, ele faz o caminho inverso. Ele começa pelo material, pela composição da estrutura, pela dedicação a isso, porque é da natureza do homem. E aí o último chakra que ele vai trabalhar é a parte espiritual. No entanto, os dois se encontram no caminho do meio, que é o chakra do coração. Por isso que faz sentido toda essa pressão aqui, né? Número 4, como que é aí? Bem isso. Um aperto no peito, parece que tem peso no ombro, sabe? Parece que alguém tá me empurrando para baixo. Me deixando bem ansiosa. Peso nos ombros. E eu tô com muito Coração sono. acelerado. Quem falou? Eu tô com sono. Não paro de abrir minha boca. Reverberou, ficou pesado aí à medida que os outros foram falando. Uhum. Uma informação bem importante. Segura aí que a gente vai trabalhar. Número 5, como que é aí? Depois, bem na hora que eu me conectei, e eu escrevi aqui o número 5, né, para visualizar, me deu uma palpitação e tô bem ofegante, sabe? A luz da sala aqui tá me incomodando, não vejo a hora de ir lá apagar, parece. Parece uma sensação de ter que ficar no escuro, na penumbra, sabe? Nossa, é engraçado como às vezes a conexão acontece dessa forma, achando natural que é natural ficar na penumbra, apagar as luzes e viver no escuro, né? Quando a gente fala do despertar, a gente fala bem assim, nossa, parece que eu acendi uma vela dentro de mim, agora eu enxergo o jacaré, o pântano, o sapo, tô enxergando tudo aqui, ai, tá ruim, não sei. É, mas antes vivia tudo no escuro, né? Agora começou a iluminar. Mas perceba como é esse número 5 dizendo que tem que ir lá apagar a luz, a sensação é de querer ficar no escuro. E aí eu senti as minhas costas pesando muito aqui.
Número 1, como que é olhar para o número 2? Como que você se sente, número 1, olhando para o número 2? É meio indiferente, assim, mas eu tenho a impressão que um lado do rosto dela tá meio feio, sabe? Qual lado? No meu lado esquerdo, né? Então, seria o lado direito dela? Seria o lado direito dela. Como se tivesse um lado do rosto diferente do outro. O lado direito que representa o masculino. Então, tipo, eu olho para ela e é como se eu enxergasse que a parte masculina que vem dela tá feia para mim. Número 2, como que é olhar para o número 1? É meio estranho. Ela me passa um ar de assustada, sabe? Você se sente assustada olhando para ela? É, É desconfortável? sim. Número 1, como que é olhar para o número 3? Não quer olhar? Não, eu tô olhando, mas eu não. Sinto só um pouquinho o peito, assim, aqui, É indiferente? O que é esse É, sentir? não muda pra mim. É indiferente. Só tem uma sensação assim, um pouquinho de. Deu o quê? Parece uma ansiedade, assim, bem leve. Ansiedade leve. Número 3, Hum. como que dá para o número 1? É um leve desconforto, mal-estar. Número 2, como que é olhar para o número 3? Ai, me deu um negócio um, um refluxo, sabe? É uma sensação estranha. É algo que eu quero evitar.
E você quer evitar por quê? Ai, parece que não me faz bem. Rejeição? É, Número 3, como que é olhar para o número 2? É angustiante. Número 3, como que é olhar para o número 4? É indiferente. Número 4, como que é olhar para o número 3? Também não sinto nada, assim. Quando você falou a primeira vez, me senti um aperto, assim, mas depois passou. Agora, olhando assim, não sinto nada. É indiferente? É, Quando eu falei a primeira vez, você sentiu um aperto quando? dela falar em relação a mim, mas senti um aperto. Sentiu um aperto quando, Uhum. como se a opinião dela importasse. Isso. Hum. Número 3, como que é olhar para o número 5? Me traz uma certa tranquilidade. É confortável. Número 5, como que é olhar para o número 3? Postura, imponente. Sinto como se fosse olhar para uma estátua, assim, sabe, de um- uma posição ereta, assim, sinto, Te transmite segurança? transmite posicionamento, assim, tipo, olhar que penetra, sabe, é postura o que eu sinto mais em olhar, assim. Isso é bom? É bom, mas deixa dúvida. Sem, Duvidoso? sabe, uma postura, mas meio sem expressão, sem saber o que vai acontecer. Então você se sente com medo? Não, Você se sente desconfiado? confiado, é, exatamente. Não sabe, Desconfiado? é, essa é a palavra. Assustado? Não, Tá bom, só desconfiado mesmo. confiado e curioso. Ah, sente curiosidade também. Sim, porque expressa assim, expressa bastante pelo olhar, né? E a postura chama atenção também, posicionamento, mas Uhum, gera curiosidade. tá bom. O número 1 e o número 2, e também o número 3, representam adultos.
Agora a gente vai levar o número 1 e o número 2 lá para a infância, para a gente ver como foi essa infância deles. Então, número 1, número 2, vou desdobrar vocês agora para que vocês possam acessar a infância desse adulto que vocês representam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam como que é essa infância. Número 1, como que está aí na infância do número 1? Tô um pouco assustada, meu coração tá um pouco acelerado, assim, com medo. Número 2, como que é a infância do número 2? É meio solitário. Fica meio perdida, meio desnorteada. Tô toda arrepiada aqui. Número 2, sente que teve algum luto? Me deu vontade de chorar. Hum. Então, eu acho que sim. O número 2 representa as mães do grupo. Então, são mães que lá na infância tiveram perdas. Certamente elas perderam alguém muito querido, às vezes os pais delas, né? Os avós de quem está aqui no grupo. E aí, como criança, elas não souberam processar isso, então elas deram um significado. E aí, o que que elas fizeram? Elas internalizaram que elas estavam o quê? Solitárias, sozinhas, desamparadas. E aí, o número 1 representa os pais do grupo. Perceba como foram a infância desses pais. Um pai assustado, uma criança assustada, com medo, coração acelerado. E aí a gente vem para a fase adulta e a gente ainda fica exigindo dos nossos pais, né, que eles nos deem o que eles nunca tiveram. Então a gente vai ajudar as crianças dos nossos pais. Número 1, número 2, pega aí um objeto que vocês têm, qualquer objeto. E aí agora a gente vai pedir para vocês colocar nesse objeto todos os pesos que o número 1 carrega, que o número 2 carrega, desde o momento da concepção, da notícia, porque às vezes, no momento em que a vovó descobriu que estava grávida, talvez ela não tivesse uma estrutura suficiente, um amparo, uma consciência, ou talvez ela fosse muito jovem ainda, porque as nossas avós casaram-se muito cedo, às vezes com 14 anos, 15 anos de idade, já casando e constituindo família. Então elas passavam por muito sentimento de medo, e no momento que ela ficou sabendo da gestação, ela pode ter se assustado com aquilo. E essa criança que estava lá em concepção, que depois foram os pais, as pessoas que estão aqui no grupo, ou de quem for ver esse vídeo depois, internalizaram essa memória como uma rejeição.
Ou talvez depois, ainda criança, lá na primeira infância, esses pais tiveram que se voltar para cuidar de outras dores, de outras perdas, de outras situações de doença, ou tiveram que sair para trabalhar, para trazer comida para pôr no prato, porque essa era a forma que eles sabiam de demonstrar amor. Atos de servir. Então coloca aí todas essas memórias, essas crenças do momento da concepção, do 0 até os 7 anos de idade na primeira infância. E aí eu vou trazer aqui a energia da ancestralidade do grupo. E a gente vai dizer para essas crianças assim: meus filhos. Meus filhos. Meus filhos. Não, só ouçam. Quem está no papel, fica no papel. Só o número 1 e o número 2 agora ouçam, que estão com os objetos para soltar. Meus filhos, vocês não precisam mais carregar esses pesos. Tudo foi como tinha que ser. Deixem conosco no passado aquilo que é nosso e sigam para a vida com leveza e com alegria. Tudo deu certo. Através disso que aconteceu, a vida pôde chegar até vocês. E a vida é o bem mais precioso que existe. Nós sentimos muito se nós não conseguimos dar a vocês o exemplo de relacionamento que vocês gostariam de ver. Nós também tínhamos muitas dores. E com aquilo que nós podíamos, nós entregamos o nosso melhor. Essa era a forma que nós sabíamos amar. Vocês já possuem novos recursos. E vocês podem soltar isso agora. E abrir espaço para receber o novo. E a partir de agora, seguir para a vida nos honrando com as memórias boas daquilo que também aconteceu. Como que é ouvir isso, número 1, número 2? Sente que vai aliviando, consegue soltar? Sim. Então solta. Põe para trás esse negócio. Número 2 também? É difícil, né? Sente que tem alguma resistência ainda? É uma pressão forte na cabeça. Parece que é só isso que tem, sabe? É muito tempo, né? Passar uma vida toda dentro dessas memórias. Pega teu objeto. Ao liberar esse espaço e me entregar isso que você carrega, você pode receber o amor. E aos pouquinhos, ir se acostumando com isso. Você já pode se permitir receber também. Nós sentimos muito. Se tanta escassez e tanta falta exigiu muito de vocês. Vocês só aprenderam a dar. Mas a partir de agora, vocês já podem também receber. Sente que consegue trocar? Perceba se essas crianças conseguem buscar alguma memória positiva dentro dessa infância. Número 1, número 2. Conseguiu acessar? Uhum. Então recebam da ancestralidade de vocês um abraço com essas memórias gostosas.
Porque em algum momento da história, mesmo que seja há muitas gerações atrás, houve um masculino e um feminino saudável, que é quem deu origem à vida, quem deu origem ao sistema, quem deu origem aos relacionamentos. E a partir de agora, essas memórias podem chegar até vocês, para que então vocês possam abraçar, ir crescendo, passando pela adolescência, passando pela fase adulta e voltando para o adulto que vocês são hoje com essas memórias, com essa bênção da ancestralidade, como quem permite vocês receberem e serem felizes no relacionamento amoroso também. Consegue voltar para o adulto? Como é o adulto agora? Número 1, Tá melhor. passou o frio. Passou. Número 2, Eu ainda sinto que eu prefiro ficar na minha, sabe? Aquele sentimento, eu quero ficar quietinha aqui. uhum. Número 1, como que é olhar para o número 2 agora? Número 1, Tá tudo bem, só vem imagens assim na minha cabeça. Umas imagens boas, assim. número 2, como que é olhar para o número 1 agora? É normal. Passa um pouco um ar de superioridade, tipo, mas é normal, assim. Percebam como ressoa essa frase aqui. Tudo na vida tem uma ordem. E a partir de agora, o número 1 já pode retomar o seu lugar de homem, de masculino e de pai desse sistema. E o número 2 já pode retomar o seu lugar de mulher, de feminina e de mãe desse sistema. Como que é ouvir isso? Pra mim é bem bom, porque eu me senti um menino desde o começo, né? Que eu me retornei à infância. Inclusive, eu tava de roupa azul. Como se não conseguisse voltar para o lugar de homem, tô deslocado aqui fora do meu lugar. Uhum, mas eu me vi menino. Não, assim, não me vi menina. Uhum. É Não porque era eu, né? Era outra pessoa, pode ser, mas eu representava alguma coisa do você masculino. está representando os pais do grupo. É, eu fiquei numa casa que eu tava no lado de dentro que era escuro e olhando pra claridade, pra fora, e eu não conseguia sair. Depois eu consegui sair. Que bom. Olha os pais do grupo vindo para a luz. A gente foi lá resgatar a criança do papai, né? Número 2, como que é ouvir isso? Essa frase? E isso que o número 1 falou agora. Tranquilizante, assim, parece que sai um peso, sabe? Tava nas minhas costas. É porque quando os pais estão invertidos, em que a mulher teve que aprender desde cedo a ser muito forte e o homem, por algum motivo, foi criado super protegido, ele não conseguiu exercer o seu papel de masculino dentro do lar.
E aí eles ficavam naquela história, num cabo de guerra, porque para aquela mãe era muito pesado ocupar um lugar de homem, e aquele homem também lutava para poder ter o seu lugar. E aí esse homem, para ser homem, ele ocupar o seu lugar de masculino sobre essa mulher que é muito forte, ele tem que se tornar um ogro. E essa mulher se sente sobrecarregada, cansada, pesada também. São as mães do grupo. Elas ainda estavam assim, é do tipo, eu quero ficar quieta aqui porque eu não aguento mais falar. Tô cansada, passei uma vida inteira. Perceba se não é a mãe de vocês falando. Passei uma vida inteira lutando. Não quero mais falar nada, quero ficar quieta. Tô tão cansada. E aí, de repente, vem as filhas e repetem a mesma história da mamãe, né? Tô tão cansada, tô tão exausta. E aí, quando a gente coloca os pais no lugar, né? Que a gente devolve o lugar de cada um para cada um, o sistema começa a se organizar. Porque senão tá todo mundo perdido. Então, o número 1 diz pro número 2 assim: agora sim eu vejo você. Agora sim eu vejo você. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Se eu não pude ser para você Se eu não pude ser para você o companheiro que você gostaria que eu fosse. o companheiro que você gostaria que eu fosse. Se eu pudesse voltar no tempo, Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. eu faria tudo diferente. Eu levo comigo a gratidão Eu levo comigo a gratidão pelo aprendizado pelo aprendizado que você me trouxe, que você me trouxe, por todas as memórias boas que nós compartilhamos. por todas as memórias boas que nós compartilhamos. E eu deixo com você Eu deixo com você aquilo que é seu. aquilo que é seu. A partir de agora, eu retomo o meu lugar de masculino, A partir de agora, eu retomo o meu lugar de masculino, de homem de homem e de pai desse sistema. e de pai desse sistema. Através de você, eu conheci a paternidade. Através de você, eu conheci a paternidade. E eu te agradeço muito E eu te agradeço muito pelos filhos que nós tivemos juntos. pelos filhos que nós tivemos juntos. Número 2, como que é ouvir isso? É bom? Número 1, se sente realizado falando isso, né? Eu tô com vontade de chorar. Emoção? Deixa sair. Número 2 diz para o número 1 assim: agora eu também vejo você. Agora eu também vejo você. E eu sinto muito. E eu sinto muito Se eu não pude ser para você se eu não pude ser para você a companheira que você gostaria que eu fosse. a companheira que você gostaria que eu fosse. Eu também carregava muitos fardos, Eu também carregava muitos fardos, mas eu já soltei. mas eu já soltei. E eu me alegro muito E eu me alegro muito pela história que construímos, pela história que construímos, pelo aprendizado que você me trouxe. pelo aprendizado que você me trouxe. Foi muito difícil sem você, Foi muito difícil sem você, mas agora eu reconheço mas agora eu reconheço que não era uma culpa sua me salvar. que não era uma culpa sua me salvar. Naquilo que não deu certo entre a gente, Naquilo que não deu certo entre a gente, a minha parte eu assumo. a minha parte eu assumo. E eu deixo com você aquilo que é seu. E eu deixo com você aquilo que é seu. A partir de agora, A partir de agora, eu reassumo o meu lugar de mulher, eu reassumo meu lugar de mulher, de feminina de feminino e de mãe desse sistema. e de mãe nesse sistema. Através de você, eu conheci a maternidade. Através de você eu conheci a maternidade. E eu me alegro muito E eu me alegro muito pelos filhos pelos filhos que nós tivemos.
que nós tivemos. Como é dizer isso, número 2? É bom. Sente que é do coração? Não. Da boca para fora? E o que você tem vontade de dizer, então, pro número 1? Eu, na verdade, não sei, sabe? É algo, uma sensação assim neutra, digamos. Como se eu já tivesse acostumada, sabe? Número 1 diz pro número 2 assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu gostaria muito Eu gostaria muito de ter uma nova oportunidade de ter uma nova oportunidade para te mostrar para te mostrar o homem que eu posso ser. o homem que eu posso ser. Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz por você ser a mãe dos meus filhos. por você ser a mãe dos meus filhos. Você é uma grande mulher. Você é uma grande mulher. E neles, E neles, eu amo tudo o que há de você. eu amo tudo que há de você. Número 2, como que é ouvir isso? É bom, agora deu uma mexidinha aqui. É porque são mães que por muito tempo não conseguiram ter uma relação saudável com os pais do grupo, né? E muitos relacionamentos nem seguiram. Tiveram os filhos e aí cada um seguiu a sua vida. Está certo que seja assim. No entanto, precisa ter esse reencontro de alma e até mesmo essa despedida, né? Então, o número 1 diz para o número 2 assim: está tudo bem. Está tudo bem. Eu aceito que seja assim. Eu aceito que seja assim. Os nossos filhos Os nossos filhos são o sucesso do nosso relacionamento. são o sucesso do nosso relacionamento. Através de você, Através de você, nós trazemos a vida até eles. nós trazemos a vida até eles. E a partir de agora, E a partir de agora, eles podem seguir e fazer diferente. eles podem seguir e fazer diferente. Uhum. Número 2 ficou leve? Ficou mais confortante agora. Uhum. É porque essas mulheres muitas vezes não querem ver esses homens nem pintados, né? Pode aparecer lá que não, porque elas passaram tanto tempo endurecidas, né? E passaram por situações sem a presença desse masculino, que realmente elas têm suas razões de ser, né? Número 3, como que está aí depois disso? Eu tô com muito sono e cansaço extremo. Uhum. O número 3 representa um adulto, que é a média do grupo. Então perceba como é ir lá e pegar a energia do papai e da mamãe pra gente, né? O que que a gente faz na nossa vida? A gente vai lá e se emaranha, se agarra no cabelo das pernas da história do papai e da mamãe e traz tudo isso para a vida atual. E aí fica pesado. Como que é olhar para o número 1 agora, número 3? Eu sinto tranquilidade. Uhum. E para o 2? Sinto angústia. Continua com a mesma sensação de antes. Olha que interessante. Então vamos levar o número 3 lá para a infância também. Perceba como que é essa infância.
ela é um pouco fria, solitária. Uhum. Pega um objeto aí. Peguei. A gente vai pedir agora para o campo buscar todas as memórias, desde o momento da concepção dessa criança, a primeira infância, do 0 até os 7 anos de idade, tudo o que tenha acontecido na vida dela, que tenha gerado bloqueios, que tenha gerado essa angústia, que tenha gerado os desconfortos, os conflitos nos relacionamentos. A visão distorcida sobre relacionamento, a observar o relacionamento da mamãe e do papai, para colocar aí nesse objeto. E agora, vou pedir para o número 1 falar para o número 3 assim: Meus filhos, Meus filhos, nós somos os seus pais nós somos os seus pais e nós sentimos muito e nós sentimos muito se nós não conseguimos ser para vocês se nós não conseguimos ser para vocês os pais que vocês gostariam que nós fôssemos. os pais que vocês gostariam que nós fôssemos. Nós demos tudo o que nós podíamos. Nós demos tudo o que nós podíamos. Se nós pudéssemos voltar atrás, Se nós pudéssemos voltar atrás, nós faríamos tudo diferente. nós faríamos tudo diferente. Vocês não precisam mais ficar carregando esses pesos Vocês não precisam ficar mais carregando esses pesos e esses padrões do nosso relacionamento. e esses padrões do nosso relacionamento. Já podem deixar no passado aquilo que é do passado Já pode deixar no passado aquilo que é do passado e seguir para a vida com gratidão e alegria. e seguir para a vida com gratidão e alegria. Nós damos conta daquilo Nós damos conta daquilo e a partir de agora vocês podem seguir e a partir de agora vocês podem seguir e nos honrar e nos honrar com a abundância nos seus relacionamentos. com abundância nos seus relacionamentos. Número 3, sente que consegue soltar? Ainda não, e eu sinto como se não tivesse digerido, sabe? Uhum. Número 1 diz para o número 3 assim: Vocês não precisam mais me procurar Vocês não precisam mais me procurar nos relacionamentos de vocês. nos relacionamentos de vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E todo o amor que vocês precisam do pai de vocês, E todo o amor que vocês precisam do Pai de vocês. vocês já podem receber. Vocês já podem receber. Vocês já podem tomar de mim. Vocês já podem tomar de mim. Esse choro é de quê, número 1? Acho que de arrependimento, sabe? Porque eu sinto que eu gosto muito dela, da 2. E que eu queria estar perto dela. Para ver que às vezes não é um pai ausente, né? Mas é uma mãe que carregava tanta dor em relação ao masculino, que a gente chama isso de deslocamento, que é quando uma das partes carrega tanta dor em relação ao masculino ou ao feminino, que impede os próprios filhos do convívio com os pais. Às vezes esse pai nem soube que tinha filho. Não foi contado para ele. Então, como que ele poderia estar presente na vida de um filho se ele não soube que ele era pai? Lá atrás, nas histórias das nossas famílias, aconteceu muita coisa. Às vezes a pessoa já estava dentro de um relacionamento e aí se envolveu com uma terceira pessoa para que a vida pudesse chegar até esses filhos, né? E essa pessoa, quando fica sabendo que tem um filho,
Sente o quê? Culpa, arrependimento. Aqui a gente está falando do papai biológico. Então, número 1 diz para o número 3 assim: se eu tivesse tido a oportunidade naquela época, Se eu tivesse tido oportunidade naquela época, eu teria ficado com você. eu teria ficado com você. Número 2 diz para o número 3 assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não podia esperar Eu não podia esperar que isso tudo fosse reverberar tão longe. que isso tudo fosse reverberar tão longe. Também doeu demais em mim. Também doeu demais em mim. Diz para o número 3 assim: pode ir até o pai de vocês. Pode ir até o pai de vocês. Eles são os pais de vocês. Eles são os pais de vocês. E em vocês, E em vocês, eu amo tudo que há deles. Nós amamos tudo que há deles. nós amamos tudo que há deles. E está certo que seja assim. E está certo que seja assim. Vocês são o sucesso de todas nós. Vocês são o sucesso de todas nós. E agora que vocês já se reconectaram com os pais de vocês, E agora que vocês já se reconectaram com os pais de vocês, vocês podem seguir para a vida com alegria. vocês podem seguir para a vida com alegria. Como que está aí o número 3? Nossa, saiu um peso enorme. Uhum. E o E número uma 1? dor, assim, tremenda. Arrancou lá da alma. É, Conseguiu soltar o peso agora? É, tem muitos segredos de família. E segredos foram feitos para serem segredos. Eu sempre falo que assim, mãe a gente até sabe, né? Mas pai. Mas a alma sabe quando falta um pedaço. E em nome da moral, muitas coisas são ocultadas. E aí chega um momento que aquela alma que não encontra, né? Porque toda árvore pertence à raiz aonde brotou, aonde nasceu. Então, como que um homem vai reconhecer a paternidade se ele foi criado num sistema distorcido também? Ele não tinha essa força do masculino para reconhecer. E aí ele encontrou com outra mulher machucada também que ocultou dele que tinha um filho. Às vezes se encontraram uma vez na vida, ou sei lá, não importa para a gente quais foram as circunstâncias. Mas a gente sempre fala que nós precisamos conseguir olhar no espelho e enxergar em nós a mistura da melhor parte daquela mulher e da melhor parte daquele homem, por coincidência, nosso pai e nossa mãe. E quando a gente precisa de um CPF ainda para saber quem é nosso pai, então é só mais uma exigência, né? Porque se a gente está aqui, se a gente está inteiro, então a gente tem que enxergar que a vida pode chegar até a gente, independente do movimento que tenha acontecido. Então a gente começa a deixar a nossa mamãe e o nosso papai livres disso tudo. Livres da gente, eles têm direito até de morrer, né? Porque eles já fizeram tudo, entregaram tudo que eles podiam. Como é que tá essa criança do número 3 agora? tá tranquila. Como que é olhar para o número 1 e como que é olhar para o número 2?
Eu olho pro número 1 e é como se eu sentisse, tipo, pai, eu vejo você. Te Uhum. reconheço em mim. E pro número 2 assim, é um carinho profundo. O coração tá quentinho. Que bom. Então, número 1, número 2, sente que consegue abraçar essa criança? A criança do número 3? Número 3, sente que consegue receber o abraço dos pais? Sim, E agora, dentro dessa energia do abraço, com o coração quentinho, então vai crescendo essa criança, se sentindo segura, protegida, inteira, com a sua mamãe, com o seu papai, num ambiente tranquilo. Vai passando pela adolescência, pela juventude, e vem seguindo até chegar aqui na fase adulta outra vez. Faz uma reverência para os pais. Número 3, como que está agora nesse adulto? ainda sinto uma leve angústia. Como que é aí desse lugar de adulto? Ah, número 1 e número 2, diz para o número 3 assim. Podem dizer juntos. Nós vemos você. Nós vemos você. Número 2 pode dizer junto. Nós vemos você. Nós vemos você. E nós temos muito orgulho E E nós nós temos temos muito muito orgulho orgulho dos adultos que vocês se tornaram hoje. dos dos adultos. adultos que vocês se tornaram hoje. Levem de nós Levem de Leve nós somente a vida e a gratidão. somente somente a a vida vida e a e a gratidão. gratidão. E a partir de agora, vocês já podem nos honrar E a E a partir partir de de agora, agora, vocês já podem nos já honrar pode nos ouvir. com a prosperidade nos relacionamentos de vocês. com a Com a prosperidade prosperidade no relacionamentos de de vocês. você. Número 3, como que é isso? É aconchegante. Uhum. Como que é agora olhar para o número 4, número 3? Me traz tranquilidade. Número 4, como que é olhar para o número 3? Tenho vontade de abraçar. O número 4 representa os relacionamentos anteriores. E antes estava indiferente. E aí, agora que a gente tratou a energia da média do grupo, né? Percebe que o número 4 tem vontade de abraçar o número 3. Isso quer dizer que às vezes a gente joga o Lego fora, mas a culpa não era do Lego, né? Ou seja, a gente traz coisas lá do nosso sistema que reverbera nas nossas relações. E aí a gente vai lá e cancha a relação, né? A culpa é só do Lego quadrado, não é o Lego redondo aqui, não, né? O alecrim dourado aqui é perfeito. E aí, quando uma das partes, pelo menos, começa a se trabalhar, fica mais leve para a outra parte. Do contrário, é um cego guiando o outro e o caminho é o precipício. Porque frequência conecta com o quê? Com frequência. Quando eu comecei a tomar essa consciência, eu comecei a me trabalhar muito forte em mim essa questão, porque o meu sistema familiar de origem era uma escola de constelação, porque lá tinha de tudo mesmo, todas as feridas emocionais, tudinho. E aí, quanto mais eu ia trabalhando em mim, trabalhava em mim e me colocava a campo.
Aí me conectava com alguém e olhava para esse alguém, mas não olhava mais para o nome desse alguém. Olhava para esse alguém como energia. E aí aconteciam coisas, continuavam acontecendo coisas que não eram tão legais assim, mas eu olhava e dizia assim, tá melhor do que os outros. Aí eu voltava para dentro de novo, trabalhava mais um tanto em mim e me colocava para jogo de novo. E assim foi melhorando, um padrão atrás do outro. Não para ser perfeito, agora só falta alguém que queira ficar, né? Porque nessa história toda a gente vira uma potência, porque a gente vai se empoderando das curas que vão acontecendo. E aí a gente já começa a olhar e dizer assim: não, já trabalhei tanto em mim que a partir de agora eu não aceito nada pela metade. Porque a gente vai enxergando aquilo que a gente merece, compreende como as coisas começam a fazer sentido? E quando a gente vem se empoderando, como o número 3 na média do grupo está se empoderando, ficando tranquilo com o seu sistema familiar, com a forma de se relacionar que veio do seu conjunto de Lego, o que que o número 4 diz? Ai, dá vontade de abraçar. Número 3 diz para o número 4 assim: agora sim, eu vejo você. Agora sim, eu vejo você. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Se por tanto tempo eu estive indisponível para você. Se por tanto tempo eu estive indisponível para você. Eu te vejo Eu te vejo e honro tudo que vivemos. e eu honro tudo que vivemos. Eu levo comigo o que foi bom Eu levo comigo o que foi bom e deixo com você o que te pertence. e deixo com você o que te pertence. Agora eu sigo meu caminho em paz. Agora eu sigo meu caminho em paz. Como é dizer isso, número 3? É confortável, sabe? Número 4, como que é ouvir isso? É muito bom. Número 4, diz para o número 3 assim: eu também vejo você Eu também vejo você. e eu sinto muito. E eu sinto muito. Eu também carregava pesos Eu também carregava pesos do meu sistema no meu sistema. e eu jamais imaginei E eu jamais imaginei que isso pudesse impactar você também. que isso pudesse impactar você também. Eu também não sabia o que fazer com as suas dores. Eu também não sabia o que fazer com as tuas dores. Para não te ver sofrendo, Para não te ver eu sofrendo, preferi me afastar. eu preferi me afastar. Faz sentido falar isso? Faz. Muito. Agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Eu honro tudo o que vivemos. Eu honro tudo que vivemos. Eu levo comigo o que foi bom Eu levo comigo o que foi bom e deixo com você o que te pertence. e deixo com você o que te pertence. Agora eu sigo meu caminho em paz. Agora eu sigo meu caminho em paz. Fica tranquilo? Fica tranquilo? Então, você, número 4, fica tranquilo falando isso? Sim. É como se libertasse alguma coisa. Sim. Os relacionamentos anteriores, né? O número 4 representa todas as conexões anteriores. As mais longas, as mais curtinhas, todo o vínculo, né? Toda a da média do grupo. Então, a gente está falando aqui também dos relacionamentos ancestrais. A gente tá trazendo aqui todo o padrão de relacionamento. E está fazendo esse corte para que cada coisa fique a partir de agora no seu lugar. Para quem não foi visto, para quem se sentia
excluído, agora foi visto e reconhecido. Agora tem um lugar para pertencer. Tem uma ordem. Número 3 diz assim. Número 4, muito obrigada. Pode fechar a câmera se quiser, só fica aí. Eu estou aqui, Eu estou aqui, pronta, pronto pronta, pronto para o amor, para o amor, com leveza, com leveza, com verdade, com verdade, com respeito. com respeito. Eu permito que o amor me encontre. Eu permito que o amor me encontre. Agora eu estou no meu lugar. Agora eu estou no meu lugar. O amor pode fluir em mim O amor pode fluir em mim e através de mim. e através de mim. E eu recebo com gratidão. E eu recebo com gratidão. Como que é falar isso? Eu me sinto feliz. Saltitante. Olha a média do grupo, como que está agora. Número 5, como que reverberou aí essa dinâmica que a gente fez agora? Para mim, não atingiu nada. Não senti essa emoção que elas sentiram, mas me senti, tipo, entendendo tudo. Tipo, prestei muita atenção, tudo, mas nada me atingiu, assim, sabe? Nem o chão. Como que você está se sentindo aí? Tô, tipo, beleza, tá legal. Tá. Continua desconfiado? Não tão desconfiado. Curioso, tipo, sabedor que vai dar certo, mas com calma, sereno. Tipo, vai acontecer com o seu tempo. Deve ser um monge budista. Não sei. Número 3, como que é olhar para o número 5? Eu me sinto feliz. E fiquei mais feliz quando ele falou que tá ali esperando, enfim. Eu acho que é um novo amor. Quando a gente começa a ficar felizinha, assim, indo sozinha, assim, tá apaixonada, tá amando. Perceba que a gente não precisa nem dizer o que é, para que quando a gente faz as pazes com a gente, com a nossa história, a gente começa a sentir essa alegria. E aí, o número 5 representa o merecimento. Então, a média do grupo, quando olha para o merecimento, se sente feliz. Tipo assim, meu, eu me sinto realizada quando ele fala. E ele tá ali neutro, né? Porque claro que ele vai estar ali. Agora, número 3, diz para o número 5 assim. Agora sim, nós vemos você. Agora sim, nós vemos você. E por muito tempo nós estivemos distantes. E por muito tempo nós estivemos distantes. Nós carregávamos muitos pesos, Nós carregávamos muitos pesos, mas nós já soltamos. mas nós já soltamos. E nós já nos alegramos E nós já nos alegramos por tudo que nós iremos viver a partir de agora através de você. por tudo que nós vamos viver a partir de agora através de você. Você é bem-vindo nas nossas vidas. Você é bem-vindo nas nossas vidas. Tem um lugar para você agora. Tem um lugar para você agora. E nós nos permitimos E nós nos permitimos viver novas experiências. viver novas experiências.
Como que é ouvir isso, número 5? Bom, O merecimento começa a achar bom, né? Porque a partir de agora, o grupo começa a usar o merecimento, né? Que tava ali, do tipo... tava neutro mesmo. Era essa a palavra. E aí o número 3, quando olhava para o número 5, já se sentia confortável e tranquilo antes, né? Mas agora sente alegria, do tipo assim, vou lá pegar esse negócio e vou usar na minha vida. E é quem olha para a própria história, né? Quem compreende também as conexões anteriores, sem culpa, sem julgamento, sem crítica. É um auto-perdão, porque tudo foi com a consciência anterior que cada um tinha. E aí, se alguém lá desse passado for voltar para interagir a partir de agora, precisa vir também numa nova frequência, né? Compatível com esse merecimento que o grupo já compreendeu que tem. Como cada um que está aqui no grupo permite ser trabalhado, ser transformado, ser mudado, as pessoas também podem buscar evoluir. Ou aqui com a gente no grupo, ou em outros lugares. Mas para que cada um siga acreditando que é possível a transformação. Com palavras, com pensamentos, mas com atitude também. Eu sempre falo que precisa de presença, né? Não pode ser uma missa de 7º dia só com intenção. Relacionamento não é unilateral, assim como uma amizade. Pode ter baixa manutenção, por assim dizer, porque quando a gente está inteira, então nós nos sentimos seguros. Uma boa casa para se morar é também uma boa casa para receber visita. Aí não gera codependência emocional, né? Tudo aquilo que antes sufocava os relacionamentos, a gente foi soltando. E a partir de agora pode seguir, fazendo bom uso do merecimento, aceitando a história, a origem, do jeito que foi, e achando bonito. Porque quando a gente consegue, tem coragem de contar a nossa história, a gente também inspira outras pessoas para que elas possam se abrir, para que elas tenham coragem de soltar também os pesos desnecessários que elas ficam arrastando. E essa é uma relação primária, mas que reverbera em todas as outras relações secundárias, porque a forma de se relacionar que a gente cresceu aprendendo, a gente leva para a sociedade também. E a gente se conecta com padrões de trabalho, assim também. Com amizades, assim também. E aos pouquinhos a gente começa a trocar essa fita, né? Trocar esses padrões. E aí tem outra coisa que vai acontecer. Vocês vão perceber que algumas pessoas vão ficar pelo caminho, assim como antigos parceiros. Não porque são bons ou maus, mas porque a frequência, a consciência está num nível vibracional diferente. O que a gente faz? A gente aceita, a gente solta o apego. Quando a gente libera essas pessoas da necessidade de continuar penduradas com elas ou que elas avancem com a gente evoluindo, a gente continua caminhando e no caminho a gente vai encontrando pessoas que a consciência está compatível com a nossa, que a frequência está compatível, que a busca está compatível. Só tem uma coisa que é melhor que DNA, que é a ambiência. Quando a gente se cerca de pessoas que estão buscando coisas parecidas com as que a gente está buscando também. E aí a gente considera pontos de vista diferentes. E relacionamento é aquele negócio que dá trabalho, tá? Porque todo dia tem uma novidade. E aí a gente precisa lidar com o diferente do outro. E aí agora a gente fica recebendo, talvez, depois desse movimento, porque aqui a gente trabalha, então fica tudo na nuvem, né? Agora precisa de uma boa internet para que cada um possa receber no seu campo aquilo que é seu, para o seu sistema. Para deixar reverberar aí. E aí vai vir muitos insights. E talvez venha até momentos em que vocês vão reprisar relacionamentos anteriores e dizer assim... Botei o pé na jaca naquele momento com aquela pessoa. E eu nem sabia que a carga que eu trazia do meu sistema estava me fazendo agir daquele jeito. Ou seja, nós não temos tanto livre-arbítrio assim quanto a gente acha que tem quando a gente não se conhece. Quando a gente não conhece nem a nossa história. Mas a gente pode ter humildade. E se for possível fazer diferente, então que a gente faça diferente.
Relacionamento é feito de duas pessoas dispostas. E se a gente encontra alguém que não queira caminhar, então a gente respeita o tempo, o momento da pessoa. E a gente se abre para o novo. E aí a gente vai experimentando com respeito. E a gente solta a crença também, principalmente vendida pelas religiões, que sexo é pecado. Sexo com consciência traz cura. São trocas saudáveis. Então a gente pode se permitir sim. E quando a gente fala de conexão, a gente baixa outra barreira, outra crença, que é sobre o corpo. A pessoa que vai gostar da gente vai gostar da gente exatamente do jeitinho que a gente é, sem tirar nem pôr. Ah, eu quero fazer alguma melhoria em mim por uma questão de que eu me sinto melhor, ou se eu estou com alguém, é um comum acordo. Então, ok. Então, você busca por isso. Mas se amando do jeito que você está agora, enquanto você constrói um resultado diferente, né? A partir de agora, a gente já é perfeito do jeito que a gente é. Então, o número 3 diz para o número 2 assim: querida mamãe, Querida mamãe, nós viemos de vocês. nós viemos de vocês E nós gostaríamos de agradecer e nós gostaríamos de agradecer pela obra-prima que vocês fizeram, pela obra-prima que vocês fizeram, com os recursos que vocês tinham. com os recursos que vocês tinham, Vocês deram um show. vocês deram um show. Agora é nossa vez. Agora é a nossa vez. A gente se despede de você e do papai A gente se despede de você e do papai para se conectar ao nosso companheiro, à nossa companheira. para se conectar ao nosso companheiro ou à nossa companheira E constituir o nosso sistema. e constituir o nosso sistema. Por favor, nos olhem com amor. Por favor, nos olhem com amor. Quando a gente falhar Quando a gente falhar e quando os nossos filhos e quando os nossos filhos acharem que não for bom o suficiente também. acharem que não for bom o suficiente também. Porque a gente já sabe Porque a gente já sabe que daqui a alguns anos que daqui a alguns anos nós seremos os velhos da vez. nós seremos os velhos da vez. Por isso nós escolhemos seguir com amor Por isso nós escolhemos seguir com amor e nos ajustar às linhas de tempo. e nos ajustar às linhas de tempo. Muito obrigada. Muito obrigada Por serem as mães perfeitas por serem as mães perfeitas para a nossa geração. para a nossa geração. Baby, eu vou tirar você desse campo aí e vou colocar você numa outra energia, tá? Ah, Perceba como que é essa outra energia. agora É pareço mais baixo. mais baixo? É. Número 3, como que está aí agora? Fiquei um pouco angustiada. Eu vou dizer para o número 3 e para o número 5 assim. Tudo na vida tem uma ordem. Número 3, a partir de agora, você já pode retomar o seu lugar de mulher e de feminina desse sistema. Número 5, a partir de agora, você já pode retomar o seu lugar de homem
de masculino desse sistema. Como que é ouvir isso? Pra mim ficou leve. Número 5? E alerta agora. Número 3, então diz para o número 5. A partir de agora, A partir de agora, eu reassumo o meu lugar de feminina eu reassumo o meu lugar de feminina e de mulher desse sistema. e de mulher desse sistema. E deixo com você E deixo com você as suas responsabilidades enquanto masculino as suas responsabilidades enquanto masculino, e homem desse sistema. de homem desse sistema. Número 5, diz para o número 3 assim. A partir de agora, eu reassumo o meu lugar de masculino A partir de agora, eu reassumo meu lugar de masculino e de homem desse sistema. e de homem desse sistema. E eu deixo com você as suas responsabilidades E eu deixo com você as suas responsabilidades de feminina de feminina e mulher desse sistema. e mulher desse sistema. Eu honro o seu feminino. Eu honro o seu feminino. Eu reverencio o seu feminino. Eu reverencio o seu feminino. Número 3 diz para o número 5 assim. Eu também honro e reverencio o seu masculino. Eu também honro e reverencio o teu masculino. Vocês são bem-vindos agora. Vocês são bem-vindos agora. Número 5 diz para o número 3 assim. Vocês também são bem-vindas agora. Vocês também são bem-vindas. Como que ficou? Eu tô aliviado. Número 5? Agora estou grandão. Tá na potência do masculino, né? Ah, Assim, os queridos dos homens, eles acham que eles escolhem, mas vocês não podem escolher, tá? Quem escolhe são as mulheres, vocês são escolhidos. O homem saiu de uma mulher e ele precisa de uma mulher para mostrar para ele como o mundo funciona e o direcionamento. Um homem sem uma grande mulher ao lado não passa de um adulto infantilizado. Então você pode olhar que se a vida do homem está descarrilhada, precisa mexer numa pecinha chamada mulher ao seu lado. Entendeu? Enquanto a gente não tem uma outra mulher, a gente reverencia a nossa mamãe, porque através dela a gente aprende a respeitar o feminino. E quando a gente enxerga a grandeza da nossa mamãe, a gente enxerga a grandeza das mulheres. Quando a gente enxerga a grandeza do nosso papai, então a gente enxerga a grandeza dos homens. o segredo está aí. Exatamente. E aí a gente não critica mais nada lá. Porque se a gente critica qualquer coisa ainda na mamãe e no papai, a gente está criticando no filho e na filha deles, né? Ficou leve? Que bom. O merecimento vai com chocolate agora. Ó, já tá com vontade de adoçar aí, né? Pode, pode. O feminino gosta de ser mimado desse jeito. Ele ficou me olhando aqui a noite inteira. Daí eu abri no final. Agora eu abri ele. Vou conduzir vocês aqui numa meditação. Depois você pode comer o seu chocolate, tá? Tá bom. Se vocês quiserem ficar mais à vontade, fechem as câmeras. Respirem fundo. Vai sentindo o ar entrando bem pra dentro.
vocês. Deixe o ar fluir pelo corpo, pés. Mentalize sobre o topo da cabeça de vocês uma bolha de luz colorida. E a luz que vier é a luz que cada um precisa nesse momento. Essa bolha vai envolvendo, vai crescendo, até se dissolver. E todo o brilho que ela portava dessa luz desce sobre o corpo de cada um de vocês, como se fosse uma chuva, um bálsamo. Vai tirando todas as formas e pensamentos, as memórias antigas. Vai soltando com gratidão. Sintam o local onde vocês estão sentados, sendo tomado por essa luz colorida. E vai girando em redemoinhos. Então você vai saindo do lugar onde você está e vai caminhando para um lugar bem bonito da natureza. Presta atenção no caminho. Perceba as flores, os pássaros. Perceba as árvores. Perceba o sol iluminando e apontando o caminho. Você vai caminhando, se sentindo cada vez mais leve, até chegar à beira do riacho. Então você percebe que você já não está mais sozinho, sozinha. Tem uma pessoa ali. E essa pessoa é a sua contraparte divina. Ela chega perto de você, vocês se olham nos olhos, se reconhecem, se dão as mãos, entram juntos, vocês adentram a água do riacho e se aproximam da cachoeira. Vão se banhando nessa água com amor líquido, limpando todas as memórias dessa vida, de vidas passadas, todos os contratos, os pactos que ainda poderiam existir. Vai respirando, sentindo esse amor preenchendo cada partezinha do corpo. Você vai olhando para sua contraparte e vai agradecer a todo o sistema familiar dela, a todas as histórias, todas as pessoas que passaram antes na vida dessa pessoa e contribuíram para que ela se tornasse quem ela é hoje. Uma pessoa pronta, compatível com a sua frequência vibracional e disponível para você. Você olha para cada pessoa com reverência, gratidão e deixa no passado tudo aquilo que é do passado. Então vocês vão saindo do riacho, vai caminhando pelo campo, como dois adultos em festa. Então vocês avistam a linha do horizonte. E no horizonte, uma fenda se abre. E por essa fenda começam a vir muitos presentes divinos.
São todas as ferramentas, os recursos, a sabedoria que vocês irão precisar a partir de agora para juntos construírem aquilo que é para vocês. Vocês estendem os braços com as mãos para cima para receber. Então recebem. A parte feminina recebe os recursos do feminino. E o masculino recebe os recursos do masculino. E presenteia a sua contraparte com aquilo que recebe. A partir de agora, toda a força que cada um precisa vem da fonte. A fonte criadora, que é amor incondicional, que é abundante, que é generosa. E fez um plano perfeito para cada uma das nossas vidas. Então vocês percebem atrás de vocês, os pais de vocês, os avós de vocês, os bisavós de vocês, seus e da sua parte divina. Eles se aproximam, então vocês se viram para eles e se curvam em reverência. E nesse momento, eles saúdam vocês com uma grande salva de palmas. Vocês são um sucesso de todos eles. Em vocês, o amor pode agora florescer, frutificar e multiplicar. Nesse momento, eles abençoam a cada um de vocês. Sintam essa energia. Sintam essa. Você e a sua contraparte abraçados, olham para os ancestrais e se despedem. Diga a eles, a partir de agora, levando a sabedoria de vocês aos nossos corações. Todos aqueles que vierem ter nós saberão que nós tivemos grande história. Nós levamos com a gente apenas as memórias. Tudo é bom. Tudo nos serviu de aprendizado para que a gente pudesse chegar aqui e agora. E então, vamos seguir. A partir de agora, você sente a sua contraparte divina se fundindo a você. A partir de agora, vocês são um. Masculino e feminino integrados. A união entre o céu e a terra, entre o espiritual e a matéria. E sendo completo, então se é inteiro. A partir de agora, cada um está seguro, fortalecido e já pode seguir. Então você vai se despedindo desse lugar, desse momento, com gratidão, com alegria, com paz, e vem voltando para cá,
se sentindo muito bem, se sentindo muito bem, se sentindo muito bem.